jugo do meu pecado é tão mais forte, o meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Que treme a terra com trovão santo, eu admiro, desejo tanto o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Senhor, deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal. O Rei da Glória, o Rei da Glória, governa o mundo com sua justiça. Somos só, tua face brilha. O Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Senhor, deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Senhor, deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Mais alto, já queimei as pontes com o passado. Visto olhos, vejo o futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz. Dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu nunca mais vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar.
do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar. Que nos lava, dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Teu sangue leva-me além. Só você. A cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de
provar. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar a tua glória e bondade. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, vem inundar. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Amém. Boa noite, gente. Olha, desde já quero agradecer a todos, com todo carinho. A gente, com certeza, a nossa família está impactada com tanto amor, com tanto carinho que a gente tem sido recebido por cada um de vocês. E pode ter certeza que a gente está tentando retribuir isso da melhor forma possível. E quero agradecer mesmo, de coração, a cada carinho, a cada abraço, a cada receptividade. A Bia já está espalhada, já está com alguém, deve estar com a Thaís aí, andando para cima e para baixo. Menção do Senhor. Então, como o pastor Zildo colocou, estou muito bem acompanhado da minha esposa, da Juliana, da Beatriz, que é a nossa filha de 11 anos, e tem sido um privilégio conhecer Cachoeiro de Itapemirim. Antes eu conhecia Cachoeiro de Itapemirim só por cima. Como é isso? Eu não vou fazer propaganda aqui da televisão, mas tem um programa lá do Globosat, que é Brasil Visto de Cima. Vocês já viram a sua cidade nesse programa? Alguém já viu? Aí, pouca gente, hein? Pessoal, se puder ver, é bem legal, viu? Mostra a cidade, ou boa parte da cidade. E aí eu falava, conhecia Cachoeiro por cima. O pessoal não entendia. Agora entende, né? E hoje conheci, e esses dias tenho conhecido. Já andei com o pastor Zildo por alguns lugares aí e conheci a cidade. Muito bom estar com vocês. Queridos, o tema dessa noite poderia com certeza ser a fé que vence. Não é esse o tema da campanha? A fé que vence. E poderia trocar ali, ó. A fé que vence. Não combinamos nada. Não combinamos. O pastor Zildo falou, fica à vontade. David, quando falou sobre vir aqui, falou, fica à vontade. Traz aquilo que o Senhor tem para o seu coração. Quando a gente estava preparando, tempo depois, a gente viu a propaganda aí da campanha de oração, e eu estimulo a você a participar, a estar aqui às quartas-feiras, participando dessa campanha. Mas o tema que a gente propôs para essa noite é fé, uma atitude, uma transformação, ou fé, uma atitude de transformação. Hebreus 11:31. Abra aí a sua Bíblia, o seu aplicativo, e vamos ver a palavra do Senhor, e juntos vamos ler esse versículo. Hebreus 11:31, na minha versão, diz assim, Hebreus 11, versículo 31. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes.
Queridos, essa história, ela está toda descrita em Josué, capítulo 2, do verso 1 ao verso 24, do capítulo 6, do versículo 20 a 25. Se você quiser depois, você dá uma lida nesse texto quando você chegar em casa, para você processar ainda mais aquilo que você estará ouvindo aqui essa noite. Josué, capítulo 2, de 1 a 24, e capítulo 6, do verso 20 ao 25. Eu começo com uma pergunta para você. Você sabe o que é paradigma? Alguém saberia, você consegue explicar ou dizer, ou explicar para alguém o que seria paradigma, ou o que seriam paradigmas? Eu fiquei pensando sobre isso, e eu tentei encontrar um jeito de explicar isso da melhor forma para que você possa entender. Paradigmas, eu consegui responder essa pergunta com o seguinte: eu consegui responder isso comparando os paradigmas com os óculos, né? Vi que o pastor Zil estava ali catando ali, que o óculos perdeu aí, né, pastor? Estava ali procurando ali a letrinha, porque o óculos é o nosso paradigma, da forma como a gente lê, da forma como a gente encara a vida, da forma como a gente entende o que está acontecendo. Tudo passa a ser visto a partir do nosso óculos, do nosso paradigma. Por exemplo, são esses óculos da nossa vida, a forma como somos criados, a nossa educação, o meio em que vivemos, tudo isso influencia na formação dos nossos paradigmas. E aí, pensando nesse aspecto de paradigmas, eu consegui entender algumas outras coisas que quero compartilhar com você, para que você entenda um contexto antes da gente conhecer de fato a história de Raabe. Primeiro, que os nossos paradigmas, eles podem limitar a nossa compreensão do todo. A partir do paradigma que eu desenvolvo, a partir daquilo que eu vou aprendendo, daquilo que eu vou lendo, daquilo que eu vou vivendo, daquilo que eu vou assimilando ao longo da vida, esses paradigmas vão formando a minha visão do mundo, a minha cosmovisão. E aí, nesse sentido, algumas coisas passam a limitar a sua percepção de coisas diferentes. E aí, teve uma vez que a gente que trabalha com jovem, com adolescente, de vez em quando a gente se mete em umas discussões assim para tentar explicar uma coisa. E aí, outro dia, uma menina falou assim: pastor, mas essa Bíblia aí de vocês, a pessoa não era nem crente, essa Bíblia de vocês aí, ela é machista. E aí eu tentei explicar para ela, fui falar: olha só, você está vendo sobre a sua ótica, sobre o seu paradigma, sobre os seus valores, e isso está te limitando ao perceber que a Bíblia não tem nada a ver com machismo, não tem nada a ver com essa história, dos paradigmas que elas tinham. Porque dependendo do meu paradigma, dependendo da forma como eu enxergo a Bíblia, ela pode assumir qualquer forma, ela pode assumir qualquer pretexto, posso defender qualquer tese, posso defender qualquer coisa. Eu lembro de uma frase que um pastor dizia aí, que um texto sem contexto é pretexto para heresia. Não sei se você já ouviu isso. Porque se a gente pega o texto bíblico a partir do meu paradigma, eu vou dizer o que eu quiser, eu vou dizer o que vier na minha cabeça, e não é assim. Tem um outro exemplo também, que tem um filme muito bacana. Vocês já viram que eu gosto de filme, né? Filme, desenho, essas coisas. Não vou falar do He-Man, mas vou falar do Eli, tá bom? O livro do Eli, já viu esse filme? Esse filme conta a história de um cara que está protegendo a Bíblia. E o tempo todo ele está protegendo, o tempo todo ele está ali tentando proteger aquele livro, porque algumas pessoas estavam querendo pegar aquele livro, porque a Bíblia, em muitos contextos, muita gente ganhou dinheiro, muita gente fez um monte de coisa a partir do texto bíblico. E nesse filme, esse paradigma, ele limita, ele faz com que a gente não perceba o que de fato são as coisas. A outra coisa sobre paradigma: os nossos paradigmas, eles podem se transformar em preconceitos. E aí eu vou fazer algumas perguntas. Primeiro, você acreditaria num mentiroso? Você teria tranquilidade em ser liderado, teu chefe, você saber que teu chefe, teu patrão é um assassino? Você trabalharia com ele? Pensa aí. Tem hora que dá ruim, né? Tipo, o Teco começa: meu patrão é um assassino, tem coisa aí. Você viajaria num barco com um capitão que é chegado num vinho? Você imagina, você vai viajar de barco e o cara é alcoólatra. Você viajaria com ele sabendo disso? Faria negócios com uma pessoa que deu a volta no seu próprio irmão?
Você confiaria, olha aí, para as mulheres, você confiaria que seu esposo dormisse na casa de uma mulher que tivesse sido uma prostituta? Eu acho que não. Eu acho que não. Bom, eu não sei, mas essas coisas que eu acabei de dizer para você, essas situações, a lista acima, são características de homens e de uma mulher que estão nada mais, nada menos na lista dos heróis da fé. Abraão, Moisés, Noé, Jacó e Raabe são apenas alguns dos nomes de pessoas que configuram uma lista top daqueles que pela fé mudaram as suas vidas e todos que estavam próximos. Então, eu preciso tomar cuidado porque os meus paradigmas podem se tornar em preconceitos. A outra coisa sobre paradigma, os nossos paradigmas, eles podem limitar o agir de Deus sobre nós. E aí entra o conjunto da obra que forma os nossos paradigmas. Ele pode influenciar de forma dura e pesada as decisões mais importantes da nossa vida. E aí, eu já compartilhei com vocês pela manhã, disse para vocês que nós não somos originais da Barra, nós somos hoje da PIB da Barra, da Primeira Igreja Batista da Barra da Tijuca, estamos trabalhando lá há 10 anos. Mas nós não somos da PIB da Barra, nós somos, ou da Barra da Tijuca, nós somos made in São João de Meriti, Baixada Fluminense. E aí, quando a gente começa a se deparar com uma realidade, com uma cultura diferente, a gente começa a perceber o quanto que os paradigmas daquelas pessoas, daquela região, eles são seletivos, são restritos aos seus próprios interesses, são tendenciosos a consumir a religiosidade, impedindo talvez qualquer ação e envolvimento de um verdadeiro e genuíno com a fé. Os paradigmas podem fazer fluir a nossa vida ou pará-la a qualquer custo. E aí eu penso que se Raabe superou talvez um caminhão de conceitos e enfrentou um reinado, obstruiu uma incursão de soldados, mentiu para que livrasse a vida dos espias que Josué havia enviado à terra prometida. Raabe, queridos, é o nosso foco de hoje, citada pelo autor de Hebreus na lista dos heróis da fé. Ela nos desafia e nos intriga, pois de verdade, sendo verdadeiro, os nossos paradigmas não concebem o fato de uma prostituta fazer parte dos planos de Deus para a posse da terra prometida. Mas quantos de nós não nos achamos bons o suficientes? E quantos de nós não nos damos uma infinidade de desculpas, como dissemos hoje pela manhã, para não se envolver com a fé, com Deus e com seus planos? Essa mulher disse sim, se envolveu, esteve fazendo aquilo que Deus tinha colocado para ela fazer. É o meu objetivo essa noite mostrar, por meio da história de uma mulher, o quanto podemos romper com os nossos paradigmas e sermos completamente transformados pelo poder de Deus. Por isso, preciso compreender algumas coisas importantíssimas. A primeira coisa, e você vai anotar no seu coração: um ato de fé pode mudar a sua história. Um ato de fé muda a sua história. Anota isso no seu coração, num cantinho, bota no celular. Um ato de fé muda a nossa história, a sua história. O contexto, queridos, não é favorável. Havia um medo que pairava, e que a palavra sobre todos os povos que estavam no caminho, o medo pairava sobre todo mundo que estava no caminho do povo de Israel. O povo de Israel viveu aquelas coisas maravilhosas que a gente sabe, que a gente vivenciou, que a gente viu lá no livro, no contexto que ele fala da saída do povo de Israel. E eles saem, eles vivem aquela lance das pragas. A gente vê a questão do fogo de dia, fogo de noite, a nuvem de dia, os milagres, tudo acontecendo. Isso estava na boca do povo. A queda do Império Egípcio, a forma como o povo atravessou o Mar Vermelho. E aí eu imagino que talvez nos barzinhos de Jericó, o papo era justamente esse: rapaz, esse povo bater aqui vai dar ruim. Você está vendo aí? Tem um povo vindo para cá. Com certeza essa notícia chegou lá. E esse povo vai bater aqui, o que vai acontecer? Nós não podemos vencê-los. Aliás, ninguém pode. Tem um tal de Iavé que vai à frente deles, que atropela quem está na frente. O rei precisa fazer alguma coisa. Havia um medo, havia uma inquietação do povo. E aí,
dentro do contexto de Raabe, como a profissão deve ser uma das mais antigas do mundo, alguns hábitos também são bem antigos. Não me espanta o rei saber de forma rápida que espias estrangeiros estavam na cidade. Quando você vai ler a história, você vê que o rei fica sabendo rápido que tinha espias na cidade. Nobres, líderes, grandes proprietários, militares frequentavam esses ambientes, como que de qualquer informação ali falada era vista ou percebida e chegava rápido aos ouvidos do rei. E foi assim que imediatamente o rei manda uma mensagem para que Raabe expulsasse os estrangeiros. E é justamente aqui que a história dessa mulher começa a mudar. Raabe entendia do que estava acontecendo. Sua presença em lugares de influência como o palácio e a sua própria casa devia ser um lugar onde respirava informações. Raabe tinha ouvido falar de tudo que Deus fizera a favor do povo de Israel, e talvez ela imagina ser questão de tempo para que ele assumisse Jericó. Pela sua formação geográfica, Jericó era uma excelente cidade, às margens do Rio Jordão, o que favorecia muito o estabelecimento de qualquer império. E você imagina o estabelecimento de um império que o rei é o nosso Senhor. Raabe sabia fazer a leitura do que estava acontecendo ao seu redor. Queridos, creio que essa seja uma das maiores dificuldades que a gente tem enfrentado para a nossa tomada de decisão e das nossas atitudes. Estamos no tempo em que temos tudo à nossa mão. Nossos pais nos criaram dessa forma, estamos acostumados a receber tudo pronto. O Google ajuda até a gente naquela resenha para a faculdade, não é não? A resenha do livro tal, aí tu já olha lá, está pronto. Está tudo na mão, está tudo entregue. Não temos tido trabalho para pensar, porque talvez estamos vivendo um tempo muito contraditório, de se lutar pelas expressões, mas não fazermos nenhum esforço para tentar entender o que está acontecendo ao nosso redor. As atitudes mais certas da nossa vida passam pela leitura correta do que está acontecendo na nossa realidade. Se eu não sei o que está acontecendo comigo, como eu poderei decidir alguma coisa? Raabe era inteligente, usou a sua percepção, aproveitando-se da sua posição estratégica da sua casa e do seu estabelecimento para unir duas coisas: razão e fé. A razão está envolvida nessa questão toda que eu acabei de dizer para você, sobre a compreensão do todo de tudo que estava acontecendo. E a fé se dava pela algumas questões que eu compartilho com vocês aqui. A fé de Raabe se dava pelo seguinte sentido: primeiro, por ela enfrentar as ordens de um rei. Segundo, por acreditar em dois homens que ela nunca havia visto na vida. Você acredita em alguém que você nunca viu na vida? Ela acreditou. Por acreditar que eles honrariam uma promessa com uma mulher. Nós sabemos que a relação entre homem e mulher naquela época era muito mais complexa do que hoje. E um homem fazer uma promessa para a mulher não era algo muito comum. E entender que essa atitude salvaria a vida dela e de sua família. Raabe agiu com razão, entendendo o contexto da sua realidade, mas agiu com fé. Quando foi a última vez? Quando foi a última vez que você teve que decidir por algo que a fé era a única opção que você tinha? Quando foi que você abriu mão da sua razão para fazer aquilo que Deus estava indicando para você fazer? Segundo lugar, fuja dos seus critérios pessoais para servir a Deus. Fuja dos seus critérios para servir a Deus. É impressionante como nós hoje vivemos o tempo das credenciais. O que você tem, o que você é, faz muita diferença. Dependendo do que você é, ou da influência que você carrega, você pode realizar coisas incríveis, ou passar o dia inteiro em casa, sem fazer absolutamente nada, por exemplo.
Para chegarmos a tal credencial, precisamos passar por avaliações das mais diversas possíveis, desde os recursos financeiros até o tipo de roupa que você usa. E dependendo da avaliação, você consegue ou não uma determinada credencial. Eu vou contar uma história para vocês. Uma vez, uma amiga nossa lá da igreja, ela trabalhava num shopping nível AAA, shopping para gente, né, um grande, um bala. E aí, você tem uma ideia, eu tinha vergonha de levar o meu carrinho lá, porque eu ficava com vergonha dos outros que tinham. Então a gente quase não ia nesse shopping. Mas um dia ela falou assim, olha, está tendo uma promoção de Natal, e aí, se você juntar as notinhas, você pega um ursinho bonitinho para levar para a Bia, de presente e tal. E aí, eu, caramba, vou fazer isso, vou lá, Juliana, vou lá. A Dini está falando para que a gente vá lá pegar umas notinhas que o pessoal comprou coisa com ela na loja que ela vendia. Ela trabalhava numa loja de perfume, de perfumaria, coisa importada, coisa cara. E aí ela foi e falou assim, ó, passa aqui que eu consegui juntar umas notinhas que o pessoal não quis e deixou comigo. Eu falei, então vou aí. Eu cheguei lá, falei, Dini, cadê as notinhas? Peguei as notinhas, agradeci, poxa, que legal, que bacana. Aí peguei as notinhas e fui para a fila. Eu estou na fila junto com todo mundo. Só que aí, tinham duas filas. Tinha uma fila que era para todo mundo e tinha uma fila que não era para todo mundo assim. Você entendeu o que eu quis dizer, né? Tinha uma fila que era para todo mundo e uma fila que não era para todo mundo assim. E aí vinha uma pessoa que ia olhando as notinhas para ver se para adiantar, né, o serviço. Quando o cara, tinha umas 40 pessoas na minha frente. E eu estou com a notinha da mão, juro, gente, eu não vi as notinhas, fazia ideia do que estava ali. Aí quando eu estou com a notinha na mão assim, aí vem o cara e pega a notinha, aí, senhor, perdão, me desculpa, o senhor não pode ficar aqui não. Eu estava de bermuda, chinelo, eu estava chutando balde. Ei, não, senhor, por favor, vem aqui, que não sei o quê, só quer uma água, só quer. Eu falei, cara, o que está havendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo que esse cara está querendo fazer o quê? E aí quando ele olhou, olha só, o que o senhor faz? Aqui o senhor vai pegar o ursinho, daqui que o senhor pegar o ursinho, o senhor vai lá em cima, que tem um lugar que é específico para o senhor fazer o cadastro no Clube do Rio Design, que não sei o que o senhor vai entrar com um carro de graça, não vai precisar pagar estacionamento. Eu juro, um palhozinho, não vai precisar pagar estacionamento. Aí eu fui, quando eu olhei, aí eu falei, agora eu vou olhar o que está nesse negócio aí, gente, porque o cara estava, né, daquele jeito. Gente, quando eu fui olhar uma notinha de um creme que uma pessoa comprou, custava R$ 7.990. Esse creme deve curar até AIDS, não é possível. Porque para custar um negócio desse. Porque, gente, é incrível. E aí, o cara mudou, sabe, gente? Mudou a expressão, mudou. Eu estava de chinelo, estava de bermuda. Eu fui lá com a Biazinha pequenininha, né? Fui lá com a Biazinha para o Clube do Rio Design. Eu tirei, foi onda, mano. Sentei, tomei lá um refrigerante, joguei os negócios que tinha lá. E aí falei, preciso pagar o estacionamento? Não, só que agora não precisa pagar o estacionamento. Até o fim do ano, estacionamento é de graça. Eu falei, eita Deus, glória a Deus, que agora eu vou no Rio Design toda hora. E o estacionamento lá, gente, só custa uns 30, 40 reais a hora, praticamente. E aí, gente, nós estamos vivendo esse tempo da credencial. As pessoas fazem igual o scanner, né? Olha para a gente de cima a baixo para saber o que a gente é, o que a gente tem. Você sabe disso. Vivemos nessa pressão o tempo todo. A luta pela carreira, pelos status financeiros, o social avançou o terreno da fé, e isso tem feito grandes estragos dentro do nosso contexto. Porque aí a gente às vezes também vai vivenciar algumas realidades dentro dos nossos arraiais. E aí a gente começa a criar tanto critério para alguém servir, para alguém fazer alguma coisa, que a pessoa desiste até de batizar, porque eu não vou conseguir chegar nesse nível aí. Está muito alto. Eu tenho feito essa reflexão. Às vezes a gente cria tantos critérios, tantas coisas, e aí a gente não consegue entender, não consegue vivenciar esse sentido. A Bíblia relata algo interessante sobre Filipe, no livro de Atos 8, 26 a 40. Um dos diáconos escolhidos pelos discípulos, que era também um evangelista, e ele pregou para um eunuco da Etiópia e batizou ali mesmo. E a história vai dizer, ele batizou ali, o cara se converteu. Olha isso, gente, pasmem.
Ele se converteu e batizou na hora. Naquela hora ele foi para a terra dele, ele foi para a África. E alguns historiadores dizem que aquele cara vai fundar a igreja na África, uma das maiores igrejas que já existiram. Qual era o critério dele, gente? Quais eram as credenciais dessas pessoas? Vamos voltar para Raabe. Se você tivesse que fazer uma avaliação do inventário pessoal de Raabe, você a aceitaria como alguém que fizesse parte dos planos de Deus para a conquista da terra prometida? Então eu entendo que os nossos critérios, eles nos confundem. Mas ainda bem que os critérios do Senhor não são os nossos critérios. A base dele para escolher aqueles que fazem parte dessa lista top de fé é o coração. Pensa, Deus não está interessado no seu currículo, da quantidade de línguas estrangeiras que você fala, da quantidade de bolsas que você tem, dos títulos acadêmicos que você possui. Se você tem 10 reais na tua carteira, ou se tem 1.000, ou se tiver 1.000, procura o pessoal da tesouraria, que a gente está precisando dos investimentos aí, tá, pessoal? A igreja, se tiver 1.000 reais na carteira aí, procura o pessoal, né? Mas Deus não está interessado em nada disso. Deus está interessado no seu coração. Deus sabia o que estava no coração de Raabe. Não era apenas interesse em livrar a sua pele ou a sua família. Ele sabia que Raabe estava interessada em fazer parte dos planos do Senhor para a sua vida, para a sua família e para a sua cidade. Por isso, queridos, renda-se aos critérios do Senhor para a sua vida. É Ele que diz quem você vai, o que você vai fazer, onde você vai fazer, como você vai fazer. Não deixe de fazer aquilo que Deus está querendo fazer através de você, pelos critérios dEle, pela honra dEle, pela glória dEle, e não pela sua. Em terceiro, viva as mudanças que Deus está fazendo em sua vida. Para ver essa questão de mudança, eu fui puxar algumas histórias aqui minhas. Algum tempo atrás, alguns anos atrás, eu decidi mudar algumas coisas. Pensei assim, não, estou bem gordinho. Eu acho que eu estava até mais do que hoje, né? Estava bem mais gordo do que eu estou hoje. Eu sei que eu estou gordo. Mas eu estava mais do que eu estou hoje. E aí eu decidi cuidar. Falei, vou mudar algumas coisas aqui, porque não está dando certo. Gente, eu emagreci 14 a 15 quilos. Num período. E aí nesse tempo, o que mais me deixava intrigado era que eu não conseguia perceber as mudanças. Eu olhava para o espelho, a barriga estava lá ainda. Falei, esse troço não sai não, gente? Como é que faz? E aí eu achava que estava com o mesmo peso, fazer dieta estava tornando um fardo para mim. Mas aí um dia, a ficha caiu. Resolvi experimentar uma blusa que ganhei, que só usava uma por cima da outra, tá? Botava aquela blusa, a tática dos gordinhos, presta atenção. Bota uma blusa por baixo e bota outra por cima. Tá ligado? Para ficar mais bonitinho. E aí só usava ela desse jeito. E aí resolvi experimentar a blusa que ganhei. E aí ela mal fechava, mas eu enfrentei os meus receios e vesti. E acredite, ela coube. O que eu fiz? Usei aquela camisa o dia inteiro. Botei a camisa, andava na rua. Tá magrinho, pastor. Tá magrinho, hein? E tal, não sei o que aquilo foi, sabe? Enchendo a minha alegria, meu coração de alegria. Deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente pensa em mudança, quando a gente pensa em transformação, aprenda uma coisa de uma vez por todas. Quando Deus entra na nossa vida, nada mais será igual. Tudo será diferente. Tudo será diferente. Raabe teve uma vida promíscua, mas ela se deixou usar pelo Senhor, não teve medo de ser usada pelo Senhor, e teve sua vida completamente transformada. Queridos, do dia em que os espias estiveram em sua casa, até a queda dos muros de Jericó, nós não temos um relato sequer da vida de Raabe, mas pelo resultado da sua história, podemos perceber que mudanças significativas foram acontecendo, e Raabe soube viver essas mudanças. Não era um fardo, era como quem olhasse para o futuro e percebesse que todos ao seu redor estavam fadados a morrer, mas ela estava protegida pelo Senhor. Por vezes, a gente crê que Deus está com a gente. A gente falava isso no almoço, não é, Sônia? A gente crê que Deus está com a gente. A gente levanta a mão.
A gente rasga o nosso coração no momento de louvor, mas lá no fundo a gente não acredita que Deus está fazendo as mudanças. Assim como eu não conseguia perceber que havia mudanças no meu corpo quando eu estava fazendo a dieta. Raabe reconheceu o seu contexto, agiu, não deu voz aos seus critérios e pôde viver a verdadeira mudança que o Eterno faz na vida daqueles que se entregam de verdade. Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 3, 16 a 18, na versão parafraseada, a mensagem diz assim: no entanto, quando eles se voltam para Deus, olha que coisa linda esse texto, quando há de fato uma transformação da vida de alguém que entrega a sua vida e a sua história para Deus. No entanto, quando eles se voltam para Deus, como Moisés fez, Deus remove o véu e lá estão eles, face a face com o Senhor. Descobrem de repente que Deus é uma presença pessoal, viva, não uma peça de pedra esculpida. E quando Deus está presente, um espírito vivo, aquela constituição antiga e repressora se torna ultrapassada. Estamos livres delas, todos nós, nada mais fica entre nós e Deus. Nossa face brilha com o brilho da sua face. Somos transfigurados como Messias e a nossa vida se torna cada vez mais deslumbrante e bela, à medida que Deus entra na nossa vida e nós nos tornamos como Ele. Viva intensamente as mudanças que Deus tem proporcionado para a sua vida. Por último, entregue sua caneta para Deus, e deixe Ele reescrever a sua história. Entregue sua caneta para Deus e deixe-o reescrever a sua história. Como podemos ver, quando Deus entra de verdade em nossa vida, tudo é diferente. Através do seu Filho Jesus, sua história não pode permanecer a mesma. Precisamos acreditar no que Paulo diz em 2 Coríntios 5,17. Portanto, você deve saber disso. Se alguém está em Cristo, o que é? Nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A minha grande crise tem sido perceber que nem contraditório do tempo de hoje, nos dias de hoje, prega-se um evangelho sem mudança. Hoje parece que estão pregando o evangelho aí que não gera mudança nenhuma. Um evangelho interesseiro, que tem aberto mão de princípios valiosíssimos para agradar determinado grupo de pessoas. Queridos, não dá para acreditar, ou não dá para aceitar um evangelho que seja conivente com corrupção, que ora pela propina, pelo suborno ou pela sonegação. Não dá para aceitar o evangelho que aceita e valoriza o consumo desenfreado, de gente que não honra o seu compromisso financeiro. Não dá para aceitar o evangelho que se esquece dos pobres, que não dá atenção aos necessitados, que estão cada vez mais dentro das nossas igrejas. Não dá para aceitar o evangelho que aceita a banalização do sexo e da vida conjugal. Nós não podemos aceitar isso, pelo menos 2 motivos. Primeiro, porque esse evangelho não existe. Isso é invenção do ser humano. E segundo, porque esse evangelho assumiu as rédeas da sua própria história. E o objetivo maior é tirar Deus desse contexto. Nós queremos assumir o controle de tudo. E o que temos visto nos dias de hoje é o resultado dessa prepotência humana de achar que ela se basta. Raabe não fez isso. Raabe pegou a caneta pela qual ela escrevia a sua própria história e entregou às mãos de Deus, a quem sabe escrever, para quem tem autoridade para escrever. Qual é o resultado disso, gente? Raabe foi salva juntamente com seus familiares. Antes usada e abusada pelos homens de sua cidade, agora reconstrói a sua vida casando-se com um homem chamado Salmão. Ela é abençoada com uma família, tem um filho que se chama Boaz.
Raabe entra na genealogia davídica, pois Boaz vem a ser bisavô de Davi. Raabe é citada por Mateus no primeiro capítulo, no verso 5, como parte da genealogia de Jesus. E para finalizar, ela é eternizada pela história, ao ter o seu nome citado no rol mais top que existe da fé. Eu não sou suficientemente bom para escrever a minha história, mas Deus é. Você pode achar que você é bom para escrever a sua história, mas Deus é melhor que você nisso. Hoje talvez seja o dia de você quebrar com alguns paradigmas e pela fé viver uma verdadeira transformação na sua vida. Essa história toda não é especial porque Raabe era uma prostituta. Essa história é fantástica porque ela conta a história de uma mulher que soube ter um ato de fé, sobre abrir mão dos seus critérios, sobre viver as mudanças que o Senhor estava fazendo em sua vida, e soube abrir mão da sua percepção da vida, e deixou para o eterno terminar de escrever a sua história. Queridos, eu creio que hoje possa ser um momento especial na sua vida, para que você reescreva a sua história, para que você se reencontre com o autor da sua vida. A gente tem vivenciado esse mês, que a gente chama de Setembro Amarelo, porque algumas pessoas estão se perdendo ou estando confusas em suas emoções e antecipadamente estão colocando pontos finais nas suas histórias. Mas o Evangelho, ele traz uma perspectiva diferente de vida. Ele traz algo incrível, que é a vírgula. E que através da vírgula, e quando você entrega a sua caneta a Deus, Ele vai reescrever a sua história de uma forma diferente. Você crê nisso? Hoje é o tempo da gente, pela fé, viver uma transformação da nossa vida e da nossa história. Eu queria que você fechasse seus olhos e que num gesto simples de fechar os olhos, você esteja fazendo uma breve reflexão sobre tudo aquilo que você ouviu aqui essa noite. Deus está falando ao seu coração nessa noite, para que você reescreva a sua história, para que você viva de fato a fé, para que você tenha esse ato de fé, para que você mude os seus critérios, não estabeleça nada muito elevado, porque você precisa servir ao Senhor de todo o seu coração e com toda a sua vida. Você precisa viver de fato as mudanças que o Eterno está proporcionando para a sua história. E você precisa reconhecer que em muitos momentos a gente não tem entendido escrever a nossa história. Queridos, eu gostaria de que você compreendesse que o autor da vida, o autor da história, ele quer completar a sua história e quer fazer dela diferente e eterna. Eu não sei como é que anda a tua vida, é a primeira vez que a gente está se vendo, então estou bem à vontade de dizer isso para você. Pare de lutar sozinho. Pare de enfrentar as suas lutas sozinho, os seus desafios sozinho. Entregue-as para Deus e Ele vai completar a sua história. É Ele quem define e quem decide quando tem um ponto final. E é tão interessante que quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, não tem ponto final, é reticências, porque a gente passa a viver a eternidade com Ele.
E a vida nunca acaba. Ela é para sempre com o Senhor. Querido, se você entrou aqui essa noite e estava repensando algumas coisas da sua história, precisando ouvir algo de Deus sobre a tua vida, e você quer colocar diante do Senhor tudo isso, todo esse contexto, toda essa realidade, porque talvez você não está aguentando mais viver determinadas situações, talvez porque tem sido pesado demais, tem sido verdadeiros fardos, mas hoje você quer entregar a Jesus, e quer viver um novo tempo, uma nova história, viver uma atitude de fé, uma vida de transformação. Se você quer que eu ore por você nessa noite, num gesto simples, mas poderoso, eu gostaria de que você levantasse sua mão para orar por você. Tem alguém aqui essa noite? Que Deus te abençoe, querida. Mais alguém? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe lá atrás. Que Deus abençoe, que Deus abençoe aqui. Que Deus abençoe vocês aqui, lá atrás. Que Deus abençoe lá atrás, no final. Que Deus abençoe ali, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, que Deus abençoe. Há mais alguém aqui? Que Deus abençoe, que Deus abençoe. Tem gente que eu não estou vendo lá atrás. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe. Que Deus abençoe, meu irmão. Há mais alguém que quer colocar a sua vida diante do Senhor, que quer reconhecer que você não é suficientemente bom para concluir a sua história, mas que Ele é suficientemente perfeito, amoroso, o Deus de graça, o Deus de misericórdia, o Deus que mudou a nossa história e fez o que ninguém podia imaginar. Há mais alguém? Levanta sua mão que eu quero orar por você. Não quero sair daqui sem orar por você. Há mais alguém? Ali, que Deus abençoe, que Deus abençoe. Há mais alguém? Que Deus abençoe. Há mais alguém? Que Deus abençoe, que Deus abençoe. Mais alguém? Que Deus abençoe, meu irmão, lá atrás. Eu não sei se você, em algum momento da sua vida, você já definitivamente entregou a sua vida para Jesus. Não sei se você já entendeu isso, você já reconheceu isso. Você conhece a Jesus, você sabe quem é, você já ouviu falar, você até frequenta uma igreja, mas você ainda não chegou a uma conclusão de que Ele é o seu Senhor, que Ele é o seu Salvador, que é Ele que pode mudar a sua história. Assim como todos esses nossos irmãos que levantaram suas mãos, um gesto simples, mas poderoso. Eu gostaria de saber se você deseja entregar a sua vida a Jesus. E se você puder nos acompanhar, levantando a sua mão, eu quero orar por você também. Há alguém que quer entregar a sua vida a Jesus? Que Deus te abençoe, querida. Há alguém que quer entregar a sua vida a Jesus, reconhecendo como seu Salvador? Que Deus te abençoe, meu querido. Há mais alguém que quer entregar a sua vida a Jesus? Que Deus te abençoe, meu querido. Há mais alguém que quer entregar a sua vida a Jesus, reconhecendo Ele como seu Salvador, como dono da sua história, como dono da sua vida? Que Deus te abençoe, meu querido. Há mais alguém que quer entregar a sua vida a Jesus, reconhecendo Ele como o Senhor da sua vida? Há mais alguém? Vamos orar? Que Deus te abençoe, querida. Que Deus te abençoe. Eu quero gentilmente pedir para que todos ficassem de pé, para que a gente orasse, entregasse esse tempo precioso diante do Senhor. Olha, eu acho que eu vou, não sei, pastor, acho que eu vou quebrar um pouquinho o protocolo, não sei se vocês fazem isso, mas eu acho que existe algo poderoso quando a gente pode estar juntos. E eu sei que talvez você já fez um gesto corajoso de ter que levantar a sua mão, mas eu acho que a gente pode orar por você, e você estar mais próximo, e você colocar, e você vir aqui à frente, para a gente orar por você. Você que levantou sua mão, seja para renovar o seu compromisso com Deus, para entregar a sua história a Jesus, ou você que aceitou a Jesus e quer entregar a sua vida a Jesus, você pode vir aqui à frente, a gente quer orar por você. Pode vir, vem aqui à frente, por favor. Venha aqui à frente. Não perca essa oportunidade. Eu acho que quando temos essa chance, a gente cria marcos. Falei isso ontem para a juventude, a gente cria marcos espirituais na nossa vida e na nossa história. Sai do teu lugar, vem para cá, vamos orar juntos, vamos estar juntos. A gente não pode continuar essa vida sozinho, não. A gente precisa um do outro, a gente precisa um do outro para a nossa caminhada. Gente, tem vindo mais gente. Você que levantou a sua mão, vem
Vem estar com a gente aqui, vamos orar. Isso, tem gente vindo aqui, a gente quer te esperar. Mais alguém? Vamos orar. Por favor, esteja com a gente aqui. Nosso amigo chegando ali, vamos orar. Vamos colocar a nossa vida. Pode vir, gente, pode vir. Esse é o seu tempo com Deus. É o seu tempo com o Eterno. E só Ele e você sabe o quanto que isso significa. Vamos orar? Querido Deus e Pai, nós queremos reconhecer a Tua soberania mais uma vez sobre as nossas vidas. Pai, às vezes nós tomamos decisões e, num aspecto de autossuficiência, a gente resolve escrever a história do nosso jeito, de qualquer jeito e de qualquer forma. E quanto isso vai fazendo mal para a gente, porque nós não temos nem ideia do que vai acontecer daqui a alguns minutos da nossa existência. Raabe, ela tomou uma decisão por fé, de que ao entregar a sua vida ao Senhor, ao Deus, ao Yahvé, que a sua família seria protegida, que a sua vida seria protegida. E além disso, ela tomou uma decisão pensando na sua família naquele momento, naquela hora. Mas Deus é tão bom, Deus muda tanto a nossa história, que Ele está vendo lá na frente, lá no futuro. E o ato de fé de Raabe vai alcançar o mundo inteiro, porque ela faz parte da genealogia de Jesus. E porque o nome dela está escrito na lista dos heróis da fé. Pai, eu tenho certeza que esse momento aqui hoje, nós podemos ter apenas uma visão daquilo que está acontecendo agora. Mas eu tenho a certeza de que Deus está fazendo grandes coisas no futuro das nossas vidas, no futuro da nossa família, no futuro da nossa existência, porque o Senhor é o único que pode escrever as nossas histórias. É o único que pode fazer aquilo que a gente não pode fazer e que pode transformar aquilo que a gente não pode transformar. Pai, por favor, tire os critérios errados que a gente tem levado na nossa vida, os paradigmas que nos confundem, e faça-nos viver a Tua boa, perfeita e agradável vontade, Deus. Pai, com um coração muito grato, eu Te agradeço pela vida de cada irmão, de cada amigo nosso que está visitando aqui, que entregou sua vida a Jesus, um irmão nosso que levantou a sua mão dizendo: eu quero mudar a minha história, eu quero entregar a caneta da minha história ao meu Senhor. A cada irmão que saiu do seu lugar e veio aqui à frente de forma corajosa, eu quero que o Senhor derrame as suas mais profundas bênçãos sobre a vida de cada um, e que o Senhor possa refazer histórias. Que se for perdão, que o Senhor libere perdão. Que se for acertos, que o Senhor conceda esses acertos. Se for, ó Deus, qualquer outra coisa, seja familiar, seja na sua profissão, seja no seu trabalho, seja na empresa, seja em qualquer lugar que for, eles possam perceber a ação do Senhor, agindo poderosamente em suas vidas, para que a gente possa agradecer e vivenciar esse amor, até que o Senhor venha, ou até que a gente se encontre contigo, Pai. É por isso que eu lhe peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Dá um abraço quem está do teu lado. Abençoe a vida do seu irmão. Diga a ele o quanto é precioso esse tempo. Abençoe e seja abençoado. Gente, muito obrigado por me ouvir. Se coloquem de pé. Vamos louvar a Deus, engrandecer o nome dEle, dizer como o nome dEle é lindo, poderoso, maravilhoso. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou.
quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso